me sondais e conheceis. Jesus continua a sua polêmica com os fariseus e os mestres da lei. Igual a ontem que ele denunciava a hipocrisia, ele continua na mesma temática, mas hoje com um objetivo muito específico, de levar a eles a uma reflexão interior. O Senhor nos sonda e nos conhece, então Ele sabe quem somos. E Ele sabe que às vezes nós não estamos em estado de graça. E não estar em estado de graça é estar fora plenamente da comunhão com Deus, da amizade com Ele. Hoje, no terceiro dia do cerco de Jericó, Deus quer falar ao nosso coração que é preciso reavivar o nosso coração para meditarmos a condição atual pela qual nós nos encontramos. Em outras palavras, gente, há quanto tempo você não confessa? Tem muita gente querendo de Deus graças, mas não faz isso aqui para estar em graça com Ele. Me preocupa muito nos tempos de hoje ver as filas da comunhão cada vez maiores e as filas do confessionário menores. O catecismo da igreja nos recorda que para comungar é preciso estar em estado de graça, ou seja, não ter cometido pecado mortal. O pecado mortal é aquilo que causa uma cisão, uma ruptura na minha ligação com Deus. O pecado mortal é tudo aquilo que vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E aí, quando eu caio, Deus próprio estabelece o remédio. E o remédio para o pecador é a sua misericórdia. Quando você fica doente, você não hesita em procurar um médico e tomar a medicação que ele prescreve. Igualmente, a sua alma, quando está em pecado mortal, ela precisa do remédio da misericórdia. Diferente de ir à farmácia, você precisa ir à igreja. Você precisa buscar um sacerdote e confessar os pecados a Deus através da escuta atenta do padre. Agora presta atenção. A confissão não deve ser um ato apenas de obrigação, mas precisa ser uma necessidade que você sente em procurar a reconciliação. O tribunal da misericórdia é o único tribunal em que o réu sairá absolvido. Deus, sabendo que o pecado pode te levar à morte eterna, porque morrer em pecado mortal significa não ir para o céu. Deus, sabendo disso, estabelece o sacramento da reconciliação. O mundo não fala mais. Parece que nem a igreja fala tanto do sacramento da confissão. É lógico. O inimigo não quer que as pessoas saibam
o grande tesouro. O que acontece no sacramento da confissão? A vergonha é hoje o maior obstáculo para que nós nos aproximemos do sacramento da confissão. E eu vou te dizer, vergonha não vem de Deus. Vergonha vem do encardido. Não é o que acontece lá no livro do Gênesis? Quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam com vergonha de Deus. A vergonha é o dedo do acusador, te pondo na consciência aquele medo. A palavra é essa. Aquele medo de não buscar a reconciliação, porque talvez o padre vai te julgar. Eu vou julgar quem, gente? Se nem Deus julga. E outra coisa, é mito aquilo que vocês pensam, que padre guarda pecado dos outros. Deus me livre de guardar pecado dos seus, meu Deus do céu. Tem tanto problema aqui nessa igreja, nessa reforma, que... obrigado, Senhor. Padre não guarda pecado de ninguém. É absolutamente algo divino que acontece no sacramento da confissão. Larga o seu medo e essa vergonha e vem procurar o sacerdote para confessar. E para eu fazer uma boa confissão, padre, o que eu preciso? Precisa de 4 passos. O primeiro passo é o mais importante deles. É preciso exame de consciência. O que é o exame de consciência? É você numa atitude de oração, então tem que preparar em casa, ou chegar mais cedo na igreja e reservar um tempo para isso. Em atitude de oração, acender a lanterna no coração e pedir ao Espírito Santo que te revele aonde você errou e aonde estão os teus pecados. Exame de consciência, porque o sacramento da confissão ele é objetivo. No sacramento da confissão, eu conto o pecado. Padre, dai-me a sua bênção porque pequei. Os meus pecados são... Você vai começar dos mais graves aos mais leves. Não precisa entrar em detalhe. Você precisa contar o que aconteceu. Pratiquei isso, deixei de fazer aquilo. Simples assim. Na confissão eu conto o pecado. Na direção espiritual, que é uma outra coisa, eu conto os meus problemas. Tem que ser objetivo. Por isso que eu falo que o bom penitente é aquele que faz o dever de casa. Vem com um papelzinho, listinha, escrito. Quem que hoje está bem da memória, gente? Nós estamos esquecendo que nós comemos no almoço. Apesar de que os pecados graves, eles ficam aqui. Na nossa cabeça, o tempo todo nos confrontando. Não perde tempo não. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, ou como é que você vai estar daqui a algumas horas, minutos, segundos, milésimos. É preciso reconciliar com Deus. Anotar os pecados numa lista. Exame de consciência. Fazer o dever de casa. Segundo passo. É necessário arrependimento. Deus não vai sair por aí perdoando o pecado se você não está arrependido deles. O que é o arrependimento? É a dor na alma. O pecado ele dói. O pecado ele nos faz sofrer. Entendem? Então é tudo aquilo que dói. Eu vou contar para o padre aquilo que dói. Aquilo que está sendo difícil carregar por tantos anos. Porque tem gente que confessou no dia da primeira Eucaristia, ou da crisma, ou o dia que veio casar, e nunca mais voltou. A igreja, no seu catecismo, nos recorda que é preciso confessar pelo menos uma vez ao ano pela Páscoa. Uma vez ao ano. Muito pouco. Muito pouco.
mas pelo menos uma vez. Dor na alma, arrependimento, é chegar assim destruído no confessionário, mas sair dali leve com o perdão de Deus. Terceiro passo para fazer uma boa confissão: propósito. Sabe o que é isso? É aquela decisão de fazer agora o certo, de largar a mão do pecado, de segurar na mão de Deus, de mudar de vida. Não adianta você ficar confessando pecado acorrentado, porque tem gente assim, ela vai e arrasta os pecados porque não quer se libertar deles. Tem que ter propósito. Padre, estou arrependido, não quero mais isso para a minha vida. E depois, o quarto passo de uma boa confissão: cumprir a penitência que será imposta pelo confessor. O padre, no confessionário, ele tem que ser pai para te acolher, ele tem que ser mestre para te ensinar e corrigir, ele tem que ser médico para avaliar o nível da sua enfermidade espiritual, ele precisa ser juiz para julgar o teu pecado e aplicar a você a justa medida. Todo pecado ele provoca uma cisão, então eu preciso fazer uma reparação. É a penitência que será imposta pelo padre. Existem várias penitências, desde rezar de joelho no milho. Nunca dei essa penitência, uma boa penitência, né? O que vocês acham? Existem várias, mas tem que cumprir, justamente para fazer você entender que o mal praticado precisa ser reparado. No sacramento da confissão, nós experimentamos duas coisas que em lugar nenhum do mundo você vai conseguir experimentar: o perdão e a paz. O padre, ao absolver os pecados, ele diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, você está sendo visitado pela Trindade Santa. Você está pulverizando a sua alma dos pecados cometidos. Você está libertando o seu espírito a uma ligação direta com Deus. Vocês entenderem? Quando eu estou em pecado, eu falo com Deus. Claro, todo mundo pode falar com Deus. Mas é como se a gente tentasse sintonizar o rádio analógico. Vocês lembram do rádio analógico? O rádio a pilhas? Quem ainda tem rádio a pilha aqui? Levanta a mão, deixa eu fazer uma pesquisa. 1, 2, 5, só. Falar, lembra? Os mais antigos vão lembrar. Para sintonizar a rádio, você tinha que ir passando. Como é que chama aquele trem? Como é que é? Como é que chama? Quinob. Vivendo e aprendendo. Tinha que rodar o quinob. E aquele negócio ia... E pegava uma interferência na outra, até que você conseguia sintonizar exatamente na frequência. Quem está em pecado, está falando com Deus desse jeito. Deus vai tentando escutar, mas é muito ruído, sabe? O pecado ele vai destruindo a comunicação. E quando pela absolvição do sacerdote, o pecado ele é dissolvido, a sua sintonia é direta com Deus. Por isso que tem muitas graças que você está pedindo para Deus e ainda você não está alcançando. Por quê? Porque Deus quer a sua conversão. Deus não vai conceder nenhum milagre para você se não for para a sua salvação. Então, o primeiro passo para ganhar uma graça de Deus é através da confissão. Eu preciso estar em estado de graça para continuar caminhando, para continuar me comunicando com Deus. O cerco de Jericó tem que provocar no coração o desejo sincero de buscar
a confissão. Minha gente, não tenhais medo de Deus, porque Deus é a misericórdia. Deus resolve o problema do pecado quando você atola nele. Basta você querer sair do buraco que você entrou. Deus, Ele aposta nas tuas tentativas, mesmo sabendo que a gente vai pecar de novo. Tem um propósito, mas temos uma natureza que peca. O sacramento da confissão é para ser buscado quantas vezes forem necessárias. Eu disse, né? A absolvição vai pulverizando a alma, vai deixando a alma mais forte diante dos ataques do inimigo. Então, quanto mais eu confesso, mais eu vou me ficando fortalecido diante de algumas fraquezas que eu tenho na minha vida. Se o sacramento da confissão existe como remédio, para de ficar enfermo. Tem muitas doenças espirituais por aí que é falta de confissão. Vou te falar a verdade, viu? Falta de confissão. Os santos entenderam o sacramento da confissão como o caminho de perfeição. São Pio de Pietrelcina confessava todo dia. São João Paulo II também confessava todos os dias. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando via um sacerdote, lhe pedia a absolvição. Eu acredito que são dois lugares que Deus nos gosta de ver: na fila da comunhão e na fila do confessionário, na fila da confissão. E eu digo que estas duas filas são a estrada para o céu. Aí você avalia agora. Qual fila que você está pegando? Quantas vezes você está nela? E como está o seu coração diante de Deus? O maior benefício do cerco de Jericó é, com certeza, o desejo sincero de se aproximar de Deus através da confissão. Deus te conhece por dentro. Não tenha medo de dizer para Ele, Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você fez. Porque o maior pecado, e eu vou dizer aqui, que muitos de nós estamos a cometer o pecado da tibieza. O que é a alma tíbia? É a alma que não está entusiasmada. É a alma que só existe. Ela está na igreja, mas ela vai por obrigação. Ela até reza, mas não reza com fervor. A tibieza é como um escorar-se no meio do caminho e se acostumar ali com a sombra, em vez de buscar algo mais profundo. A alma tíbia é aquela que não procura confessar, porque já acha que é santa demais. A alma tíbia é aquela que fala: confessar para quê? Eu não tenho pecado. Ah, você não tem pecado? Eu não sabia que você era uma outra Virgem Maria. A alma tíbia é aquela que não quer se aprofundar nos mistérios da fé. É aquela que não lê um discurso que o Papa faz. É aquela que não sabe nem que o Papa toda quarta-feira faz uma catequese maravilhosa e que lá no site do Vaticano eu posso ter acesso. A alma tíbia nem segue o Papa, porque esse negócio de seguir padre e Papa, depois eu fico sabendo das coisas de Deus e aí eu me comprometo, porque aquilo que muito é dado, muito será exigido. Aquilo que muito conhece, muito será cobrado. A tibieza, gente, é algo terrível que está como que dentro de nós, como um monstro, a devorar o nosso entusiasmo. Então vamos pedir a Deus perdão pela nossa tibieza, pela nossa falta de fervor. O coração ele precisa arder quando a gente está na missa.
O coração precisa arder quando a gente escuta a palavra. O coração precisa arder quando eu estou a receber a Eucaristia, quando eu recebo a absolvição dos meus pecados. Olha os discípulos de Emaús no Evangelho de Lucas, quando Jesus, disfarçado de forasteiro, está a conversar com aqueles dois que regressavam de Jerusalém para Emaús, depois que Jesus tinha morrido na cruz e depois da ressurreição, tristes e abatidos, pensando que a cruz fosse a palavra final. Aquele homem, Jesus, disfarçado, conversava com eles sobre as Escrituras. E o que acontecia com eles? Os seus corações ardiam. Cadê o fervor? Cadê a piedade? A piedade e o fervor são as asas da alma, se me permitem dizer assim. A piedade e o fervor é aquela reverência diante das coisas de Deus. É quando eu entendo que as coisas de Deus sempre terão prioridade sobre as coisas da minha vida. Olha o que a tibieza leva. Às vezes eu assumo uma função na igreja, a igreja me pede algo, mas de repente eu não correspondo a Deus na mesma proporção que eu deveria corresponder de acordo com as minhas responsabilidades. Sem fervor e sem piedade. Sabe o que vira a igreja? Uma ONG, uma organização filantrópica que faz caridade, que faz o bem. É um perigo a gente cair sem o fervor e sem a piedade num ativismo de fazer coisas. A missa passa a ser uma coisa que eu tenho que fazer. E outras coisas da igreja. Sem fervor e sem piedade, nós estacionamos o carro da nossa vida. Vocês estão vendo que o nosso coração, ele tem vazios que precisam ser revelados pela graça e o poder do Espírito Santo, para que nós consigamos dizer a Deus aonde estão os nossos pecados. Vivemos em um tempo difícil, aonde as pessoas não confessam e quando confessam não sabem confessar. Não é possível que depois de 20 anos sem se confessar, você chega no confessionário para contar virtudes. Ô padre, eu sou uma pessoa tão boa. Rezo todo dia. Acordo cedo para rezar com o Frei Gilson. Não faço o mal para ninguém. Não bebo, não fumo. Sou uma pessoa boníssima. Aí eu fico aqui, meu Deus do céu. O que é que você dá vontade de falar? Não posso. O que é que você está fazendo aqui então? Porque esse sacramento aqui não é para quem é bom, não. Dá vontade de descer ali no porão da igreja, pegar aqueles andor que a gente costuma fazer procissão. Procissão, né? A gente vai ver se a gente vai fazer procissão na Semana Santa. Ainda estou avaliando ainda. Dá vontade de pegar aqueles andor e pôr a pessoa lá em cima. Gente, não. Isso é resultado de um exame de consciência que não foi bem feito. Não é possível que a gente seja tão santo assim, que a gente não tenha algo para dizer. E tem o contrário. Tem a pessoa que chega no confessionário e começa a contar o pecado do outro. Meu marido é um cafajeste. Minha mulher não vale nada. Oh, meu Deus, o pecado é seu. O pecado é seu. Você vai confessar os seus pecados, vai rezar para outra pessoa se converter. E tem aquele terceiro tipo de pessoa. Tomara que você não esteja em nenhum desses grupos. Ou se esteve até hoje, agora não vai estar mais. Aquela pessoa que começa a justificar o pecado. Ô padre, então, eu fiz aquele trem errado aquele dia, mas é porque aconteceu isso. Gente, pecado não justifica. Errado é errado. Certo é certo. E ponto final.
No confessionário é a sua culpa que será absolvida na proporção do seu arrependimento. Te falar, depois de uma catequese dessa, que arda o seu coração para buscar o sacramento da confissão o quanto antes, para você ficar em paz com Deus, para você se libertar desta amargura. A alma que não confessa é uma alma doente. Amém.